Boa noite, galera. Como é que vocês estão? Graça e paz a todos vocês. Vamos começar a nossa devocional, o livro de 1 Reis. É um livro muito legal de você ler e eu já te chamo a sua atenção que esse livro ele vai exemplificar a infidelidade espiritual. E na maioria das vezes aqui a infidelidade espiritual ela é resultado de uma preocupação excessiva consigo mesmo, com a autoimagem, com seus desejos, com o seu querer, com a sua vontade, também com o luxo, com a fama, com a insegurança. Então você vai ver que é mais o eu do que Deus no jogo. E aqui nós vamos observar também que alguns reis, eles nomeiam um filho para ser corregente com ele, para dividir a administração e ganharem experiência. Então você não estranhe isso, é o comum da época, tá? E sem mais demora, vamos partir então para a primeira parte aqui que eu vou falar para você, que é um assunto polêmico, que a mulherada deve ter dito que o rei Davi era sem vergonha, porque colocaram ali uma virgem para poder aquecê-lo, né? Colocaram ali a Abisague para aquecer o rei Davi, e tem a mulherada deve ter ficado muito brava com isso aqui, achando que o rei era sem vergonha, mas não é não, tá bom? Naquela época, segundo Joséfo, um historiador judeu romano, e também Galeno, que era um grego muito famoso, um médico grego muito famoso, aquilo era recomendação médica, tá? Para nós, agora, na nossa atualidade, na nossa cultura, pode aparentar uma aberração, mas na época isso era comum de acontecer, então só para você se situar na história e não achar que Davi, depois de velho, ficou um velho babão e depravado. Não é isso não, é recomendação médica, ok? É lógico que nós aqui temos edredom, né? A gente já tem edredom, já tem aqui ar-condicionado que aquece, tem aquecedor na casa, nós não precisamos fazer isso, porque aí sim seria uma sem-vergonhice muito grande. Bom, e infidelidade a Deus também, né? Vamos lá. Adonias aqui, ele achou que devia ser rei, tá certo? Por que ele achou que devia ser rei? Primeiro, que era a natureza egoísta dele, e segundo, porque Davi não disciplinava o seu filho. E aqui vem aqui um conselho para mim e para você, não devemos tirar da nossa mão a vara para corrigir os nossos filhos pequenos. E nós devemos conduzi-los nos caminhos do Senhor, sempre exortando, que é indicar o caminho, ou admoestando, que é disciplinando eles. Então, se você disciplina teu filho por ele de castigo, não tira do castigo não. Não seja frouxo e nem frouxa, mas continue mantendo a disciplina do teu filho para quê? Para que amanhã, mais tarde, você não se arrependa disso. Tá? Então fica aqui uma advertência, os filhos devem ser disciplinados no Senhor com sabedoria. A palavra de Deus diz que nós não devemos irritar os nossos filhos com admoestações desnecessárias. Mas se ele errou, traga-o na palavra do Senhor. Se for necessário, coloque de castigo e não abra mão, para que você amanhã não se arrependa. E aqui nós vimos que Adonias achou que devia ser rei, porque ele era o filho mais velho, porque os filhos mais velhos antes dele já haviam falecido. Aminon havia falecido, que também não foi disciplinado por Davi, teve problema. Daniel, não se tem história dele, que era o filho também mais velho, mas não se tem história dele. E Absalão também não foi disciplinado e acabou matando Aminon e tentando usurpar o reino de Davi. Então você vê aqui que a falta de disciplina não faz. E ele achou aqui que podia ser rei. No entanto, na costume do Oriente Próximo, na verdade, o rei seria aquele da esposa predileta do rei. Tá? E aqui também nós temos que nos lembrar que Deus era o Senhor dessa nação. E Deus lá se eu não me engano, em 2 Samuel 12, lá pelo capítulo 24, 25, 26, Deus fala que amou Salomão, e essa palavra amou Salomão já foi uma indicação de que ele deveria ser o rei sucessor de Davi. Amém? Então tem aqui Adonias pisou na bola, quis fazer aqui uma jogada, juntou o Joabe, o Abiatar. Lembra do Abiatar que eu falei que ia acabar traindo Davi no final da vida? Então esse aqui é o Abiatar, tá? Só que de outro lado você vê aqui que o sacerdote Zadok, ele era o descendente, se eu não me engano, descendente de Eleazar, a quem Deus havia feito uma aliança de sacerdócio com ele. E o Abiatar era descendente de Eli, a quem Deus falou que ia acabar com o sacerdócio dele. Então você vê que aqui houve uma confirmação, né? Zadok, Benaia, aqui também filho de Joiada, ele era um braço direito, capitão da guarda pessoal de Davi, capitão dos 30, também foi muito fiel, e ficou fiel aqui com Salomão, tá? E também aqui o profeta Natan, que foi um homem muito importante, um homem de Deus importante na vida de Davi, também ficou fiel a Salomão, e aqui nós vemos que deu por terra, deu água no plano de Adonias. E Adonias achou
que Salomão ia matar ele, mas Salomão disse, se você for fiel, beleza, agora se você não for, você vai se lascar. E no capítulo 2 nós vimos aqui uma coisa interessante. Você lendo, você pode achar que o pedido de Adonias a Batseba para poder se casar com Abisaga era um pedido normal, mas não era não. Não era. Porque no costume da época, quando a pessoa dormia com a concubina do rei, era como se ele estivesse assumindo o reino. E nós vimos ali em 2 Samuel, capítulo 12, no pecado da Batseba, Deus fala para Davi assim, ó, eu te dei o reino de Saul, suas esposas e concubinas. Entendeu? Para confirmar o reino. E ali nós vimos lá em 2 Samuel 16, no capítulo 20, salvo engano, capítulo 20, quando Absalão recebe o conselho do Aitofel para fazer o quê? Para dormir com as concubinas, publicamente, para que todo Israel visse e aí confirmasse ele no trono. Então você vê que o pedido aqui de Adonias é um pedido, sabe, um pedido de conspiração, para que todo Israel visse ele dormindo com a esposa, com a concubina de Davi, assim confirmasse ele no trono no lugar de Salomão. Ele estava querendo dar um golpe de Estado aqui, tá? Estava querendo dar um golpe de Estado. E aqui nós vemos o seguinte, nós vemos que os planos, a natureza humana, aliás, é da natureza do homem fazer os planos, mas a resposta ela vem do Senhor. Eu estou lendo aqui, eu até deixei aqui no meu computador para não me esquecer. E no capítulo 2 de Provérbios 16, diz assim, Provérbios 16, 1, diz que a natureza do homem é fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E no 2 diz que as pessoas se consideram puras, mas o Senhor examina as intenções de cada um. Deus havia confirmado Salomão. E aqui é um exemplo para mim e para você, não fazer planos. Os nossos planos têm que ser de acordo com a palavra, tem que ser de acordo com os projetos de Deus para a nossa vida, de acordo com os propósitos de Deus para a nossa vida. Por isso que Jesus disse, tudo aquilo que vocês pedirem no meu nome, segundo a vontade do meu Pai, serão atendidos os seus pedidos. Então os nossos planos não interessam, porque os nossos planos muitas vezes são cheios de desejos impróprios, de coisas que não estão dentro da soberania de Deus, dentro daquilo que Deus planejou para a nossa vida. Por isso que nós devemos colocar tudo diante do Senhor, colocar os nossos planos, as nossas vidas, e fazer como no capítulo 3 aqui, que Salomão pediu um coração sábio, pediu um coração voltado para Deus e sabedoria para Deus. E Deus diz, uma vez que você pediu sabedoria para governar o meu povo com justiça, e não vida longa, nem riqueza, nem morte, eu lhe darei um coração sábio e compassivo como ninguém jamais teve. É isso que nós devemos pedir para Deus, um coração sábio, compassivo, para cumprir a vontade de Deus, para viver a vontade de Deus, para que os nossos planos sejam os planos de Deus e não os planos que nós queremos viver. Amém? Então fica aqui essas lições básicas aqui, lembrando que isso aqui é uma devocional, nós não estamos esgotando aqui as verdades, porque é uma riqueza imensa, esse texto é uma riqueza imensa, e eu vou, com uma outra oportunidade, eu vou falar um pouco mais de Salomão, talvez até na mensagem que nós vamos colocar amanhã para o grupo do Morada do Sol, e aí quem quiser assistir também vai estar lá, e nós vamos falar um pouco talvez da vida de Salomão, como que ele começou bem e terminou mal. Amém? Deus abençoe a sua vida, fica firme na devocional e até amanhã para louvor da glória de Jesus. Amém? Deus te abençoe.